pensei muito bem antes de gravar esse vídeo, porque existem várias versões dele, mas eu peguei aqui do Wikipedia mesmo. Zoiá, eu sou Pedro e hoje eu vou falar para vocês a história do Brasil. Então, se vocês gostarem, deixa o like, se inscreva e ativa o sino da notificação. Então vamos lá. A história do Brasil começa com a chegada dos primeiros humanos no continente americano há mais de 8.000 anos atrás. Em fins do século XV, toda a área hoje conhecida como Brasil era habitada por tribos seminômades que subsistiam da caça, pesca, coleta e agricultura. No ano de 1500, Pedro Álvares Cabral, capitão-mor de expedição portuguesa a caminho das Índias, chegou ao litoral sul da Bahia, que é Porto Seguro, tornando a região colônia do Reino Portugal. 30 anos depois, a coroa portuguesa implementou uma política de colonização para a terra recém-descoberta que se organizou por meio da distribuição de capitanias hereditárias a membros da nobreza. Porém, esse sistema malogrou uma vez que somente as capitanias de Pernambuco e São Vicente prosperaram. Em 1548 é criado o Estado do Brasil, com consequente instalação de um governo geral, e no ano seguinte é fundada a primeira sede colonial, Salvador. A economia da colônia, iniciada com o extrativismo do pau-brasil e as trocas entre os colonos e os índios, gradualmente passou a ser dominada pelo cultivo da cana-de-açúcar para fins da exportação, tendo em Pernambuco seu principal centro produtor, região que chegou a atingir o posto maior e mais rica área de produção de açúcar do mundo. No fim do século XVII, foram descobertas através das bandeiras importantes jazidas de ouro no interior do Brasil que foram determinantes para o seu povoamento e que pontuaram o início do chamado Ciclo do Ouro, período que marca a ascensão atual do estado de Minas Gerais na economia colonial. Em 1763, a sede do Estado do Brasil foi transferida para o Rio de Janeiro. Em 1808, com a transferência da corte portuguesa para o Brasil, fugindo da possível subjugação da França, consequência da guerra peninsular travada entre as tropas portuguesas e as de Napoleão Bonaparte, o príncipe regente Dom João de Bragança, filho da rainha Dona Maria I, abriu os portos da então colônia, permitiu um funcionamento de fábricas e fundou o Banco do Brasil. Em 1815, o então Estado do Brasil foi elevado à condição de reino, unido aos reinos de Portugal e Algarves, com a designação oficial de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, tendo Dona Maria I de Portugal acumulando as três coroas.
Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro de Alcântara proclamou a independência do Brasil em relação ao Reino de Portugal, Brasil e Algarves e fundou o Império do Brasil, sendo coroado imperador como Dom Pedro I. Ele reinou até 1831, quando abdicou e passou a coroa brasileira a seu filho Dom Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos. Aos 14 anos, em 1840, Dom Pedro de Alcântara, filho, entre parênteses, teve sua maioridade declarada, sendo coroado imperador no ano seguinte como Dom Pedro II. Em 15 de novembro de 1889, ocorreu a proclamação da República pelo Marechal Deodoro da Fonseca e teve início a República Velha, que só veio terminar em 1930 com a chegada de Getúlio Vargas ao poder. A partir daí, tem destaque na história brasileira a industrialização do país, sua participação na Segunda Guerra Mundial lá dos Estados Unidos e o golpe militar de 1964, quando o general Castelo Branco assumiu a presidência. A ditadura militar, ao pretexto de combater a subversão e a corrupção, suprimiu os direitos constitucionais, perseguiu e censurou os meios de comunicação, extinguiu os partidos políticos e criou o bipartidarismo. Após o fim do regime militar, os deputados federais e senadores se reuniram no ano de 1988 em Assembleia Nacional Constituinte e promulgaram a nova Constituição que amplia os direitos individuais. O país se redemocratiza, avança economicamente, cada vez mais se insere no cenário internacional. Aqui essas imagens aqui, foi da evolução dos territórios do Brasil, ó. Ó, 1534, 1572, 1709, 1789. Aqui, gente, essa extensão territorial tinha a capitania de São Paulo, né? Aí a capitania de São Paulo, ela não se chamava São Paulo, só para vocês saberem. Não chamava São Paulo, chamava São Paulo e Minas de Ouro. Entendeu? Ou seja, Minas Gerais estava em sua maior extensão com São Paulo. Entendeu? Por isso que se chama São Paulo, porque São Paulo é o estado mais populoso do Brasil, gente. Por isso que essas mentiras estão correndo por aí. Aqui, ó, 1709, ó, São Paulo aí, ó. 1789 já tem Minas Gerais. 1823 tem a Cisplatina também. 1889 Minas Gerais tá aqui, não sei o que. 1943 e 1990. Aqui, ó, agora é o período da história do Brasil. Pré-cabralino. Aí não tem aqui. Colonial, o descobrimento, descaso, capitanias, governo geral, sociedade imperial, independência, primeiro reinado, regência, segundo reinado. Republicano, proclamação da República Populista, ditadura militar, nova república. Aqui, ó. Então, gente, eu não sei se tá muito certo, estranho aqui não, mas eu acredito no Wikipedia. Então esse foi o vídeo, espero ter gostado. Se gostar, deixa o like, se inscreva, ativa o sino e tchau.